Hoje vamos continuar com o iceberg dos mistérios não solucionados do Japão. Como tem muita coisa, eu resolvi dividir em uma série de vídeos, e vai ter uma parte 3. Então, sem mais enrolação, vamos continuar. No dia 1º de outubro de 1992, um crime ocorreu em Kanazawa, na província de Ishikawa. A jovem instrutora de natação, Chiho Anjitsu, de 20 anos, foi encontrada morta em seu carro, que estava parado no estacionamento do clube de natação onde ela trabalhava. A jovem havia sido estrangulada com uma corda fina, e marcas dessa mesma corda foram encontradas na região do queixo, indicando que o assassino errou o pescoço na primeira tentativa de matá-la, assim causando uma hemorragia subcutânea. Além disso, o macacão e roupas íntimas de Chiho haviam sido cortados, mas não havia sinais de cortes no corpo dela. As roupas estavam sujas de lama, um dos sapatos estava faltando e havia folhas de metasequoia no cabelo dela, indicando que ela havia sido assassinada em outro local e então arrastada para dentro do carro. E a única pista que a polícia encontrou do assassino foi a saliva que estava no corpo de Chiho. Com isso, a perícia conseguiu identificar o tipo sanguíneo do assassino, que era tipo B, mas infelizmente isso não foi o bastante para encontrar o criminoso, que até hoje continua foragido e mesmo que ele fosse encontrado nos dias atuais, ele não ia pagar pelo que fez, já que esse crime prescreveu em 2007. Esse foi o misterioso anúncio da estação Iwakiri, filmado por um homem em 2016. Na mesma noite ele postou um tweet a respeito desse evento estranho. No dia seguinte surgiram outros tweets afirmando também terem testemunhado essa transmissão misteriosa. E logo algumas teorias foram levantadas a respeito dessa história, como podendo ser apenas uma interferência causada por outro dispositivo, como um walkie-talkie, por exemplo. E 2 estabelecimentos que ficam nos arredores da estação foram cogitados como possíveis responsáveis por uma interferência, esse sendo um lar para idosos e uma creche. E como ambos provavelmente utilizam interfone para se comunicar com os funcionários, é possível que possa ter havido uma interferência. Mas algumas pessoas acreditam em uma teoria um pouco mais sombria, como por exemplo, um dispositivo espião que possa ter sido plantado em uma casa próxima à estação por um criminoso ou um stalker. E claro, tem aqueles que também acreditam que esse foi um evento sobrenatural. Me digam aí nos comentários o que vocês acham que possa ter sido isso e se esse áudio causou aí algum tipo de desconforto em vocês. No dia 23 de junho de 1973, uma aeronave modelo Fuji LM-1 decolou do aeródromo de Utsunomiya, que fica na cidade do mesmo nome, na província de Tochigi. Eram por volta das 9 horas da noite quando isso aconteceu, então a torre de controle já estava fechada, o que acabou causando um alvoroço na guarnição. Logo uma investigação foi feita e descobriram que o sargento de terceira classe, Yukio Kano, de 20 anos, estava desaparecido, e a última vez que ele foi visto foi bebendo no clube de membros da base. Então provavelmente ele estava bêbado quando decidiu pegar o avião, que foi visto indo em direção ao sul, mas não foi captado pelo radar, indicando que ele estava voando muito baixo. O sargento Kano só tinha experiência como copiloto e apenas 6 horas e 45 minutos de voo, sendo 2 horas e 10 minutos com o LM-1. Também não se sabe se ele não sabia usar o rádio do avião ou simplesmente não quis responder. A busca pelo Fuji LM-1 se estendeu por um mês, mas nem o avião nem o sargento foram encontrados. E acredita-se que ele tenha caído depois de ficar sem combustível, equivalente a 5 horas e 20 minutos. E até hoje, o destino do Fuji LM-1 continua um mistério. Entre junho e julho de 1992, uma série de mortes estranhas assombrou a cidade de Kumatori, em Osaka. 5 jovens que eram envolvidos com gangues de moto morreram em circunstâncias misteriosas. Aparentemente todos tiraram suas próprias vidas,
Mas havia muitos fatos estranhos circulando esse caso. Primeiro, os corpos foram encontrados a cerca de 1 quilômetro uns dos outros. Segundo, o estado em que alguns deles foram encontrados era bem suspeito, como por exemplo 2 jovens que se enforcaram. O primeiro foi encontrado com marcas de corda na horizontal, ao invés de diagonal, como geralmente acontece em enforcamento. O segundo foi encontrado pendurado em uma castanheira, mas a polícia não soube dizer o que ele usou para subir na árvore. E o caso mais estranho de todos, uma garota que se matou com facadas no peito, que é um método de suicídio bem incomum. Além disso, alguns deles relataram estar sendo seguidos antes de morrerem, e meses antes desses eventos começarem, 2 pessoas que eram conhecidas desses jovens também morreram, mas até então a causa de suas mortes foi acidental. O Tsurubone foi uma suposta embarcação encontrada na costa da província de Hitachi, em 22 de fevereiro de 1803. Segundo a história, o objeto estava à deriva no mar, e os pescadores o levaram até o seu vilarejo. O objeto tinha 3 metros de altura e 5 de largura, e dentro dele havia uma mulher. Ela era bem jovem, aparentando ter entre 18 a 20 anos, possuía cabelos vermelhos, bem longos, e pele pálida e um pouco rosada, claramente sendo uma estrangeira. Ela tentou se comunicar com os pescadores, mas ninguém conseguiu entender o seu idioma, e ela também não entendia a língua japonesa, assim sendo impossível saber quem ela era e de onde veio. A mulher parecia ser amigável, mas agia um pouco estranho, sempre carregando uma caixa no formato retangular, e ela não permitiu que a caixa fosse tocada, protegendo ela como se fosse um tesouro. E como era impossível uma comunicação, os pescadores decidiram devolvê-la ao mar, assim permitindo que ela continuasse sua viagem. Alguns acreditam que ela era uma princesa de um reino estrangeiro, devido à sua aparência e vestes, talvez uma mulher vindo da Rússia. E ufólogos, claro, acreditam que esse foi um encontro alienígena, o que eu duvido muito. Bom, até hoje não se sabe se essa história é real ou apenas uma lenda, mas se foi real, quem era essa mulher, de onde ela veio, qual foi o seu destino depois de ter sido devolvida ao mar, e o que havia dentro daquela caixa misteriosa. Hitoshi Igarashi era um professor da Universidade de Tsukuba e também estudioso da literatura e história árabe e persa. Ele foi o responsável por traduzir o romance de Salman Rushdie, Os Versos Satânicos, em 1990. A obra foi selecionada para o Booker Prize em 88 e ganhou o Whitbread Prize de melhor romance no Reino Unido. Entretanto, o seu conteúdo foi considerado blasfemo pela comunidade muçulmana, causando uma reação violenta e desproporcional. Em fevereiro de 89, o líder supremo do Irã, Ruhollah Khomeini, emitiu uma sentença de morte contra o autor do livro e os envolvidos em sua publicação. Ataques a tradutores ocorreram na Itália, Noruega e em outros países. E uma das vítimas foi o professor Igarashi. De acordo com seus alunos, ele sabia que estava sendo alvo, mas recusou proteção policial. E na madrugada do dia 12 de julho de 1991, uma zeladora encontrou o corpo de Igarashi no elevador do 7º andar do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, no campus de Tsukuba. Igarashi havia sido esfaqueado, e o assassino deixou poucas provas, como pegadas e amostras de sangue. Igarashi tinha 44 anos na época e seu assassinato continua sem solução. E recentemente, em 12 de agosto de 2022, o autor Salman Rushdie foi atacado em Nova York, enquanto se preparava para uma palestra no Instituto de Chautauqua. Ele foi esfaqueado e sofreu ferimentos gravíssimos, mas felizmente conseguiu sobreviver. Até hoje, pelo menos 45 pessoas morreram devido às controvérsias envolvendo os versos satânicos. Tomohiro Sato foi um jovem de 13 anos que desapareceu no dia 15 de janeiro de 2012, em Hokkaido. Ele saiu de casa por conta de uma briga familiar. Era por volta das 9h30 da noite e a temperatura lá fora era de menos 15 graus. E o Tomohiro só estava usando uma jaqueta fina. Uma hora se passou e o Tomohiro ainda não tinha voltado. E a sua mãe começou a ficar preocupada. Então ela procurou por ele nas lojas de conveniência próximas e contatou os seus amigos, mas ninguém tinha notícias dele. Então no dia 16 ela entrou em contato com a polícia e reportou o seu desaparecimento. E uma busca foi iniciada imediatamente. As autoridades contavam com a ajuda de voluntários e colegas do Tomohiro, mas nenhum sinal do jovem foi encontrado. E algumas pessoas teorizam que ele possa ter morrido de frio,
já que ele não estava usando roupas adequadas para aquela temperatura. Ele só conseguiria andar por cerca de 30 minutos antes de sucumbir ao frio. A teoria de sequestro também foi cogitada, mas o Tomohiro era um jovem forte, capaz de se defender sozinho, então sequestrar ele não seria uma tarefa muito fácil. Também foi levado em consideração a possibilidade de ele ter fugido, mas a falta de evidências e a quantia em dinheiro que o Tomohiro estava carregando torna essa teoria menos plausível. Em 2015, um post em um blog afirmava que o Tomohiro foi visto em Tóquio. Essa pista foi investigada, mas não levou a lugar nenhum. E o estranho é que a mãe do Tomohiro começou a receber ligações suspeitas. Ninguém falava durante as chamadas, e ela acredita que essas ligações possam ter sido feitas pelo próprio Tomohiro, mas as chamadas não puderam ser rastreadas. Até hoje o Tomohiro continua desaparecido, mas a família ainda tem esperança de encontrá-lo vivo, ou que um dia ele volte para casa. Esse caso aconteceu em 2004, em 17 de fevereiro, na província de Mie. Era mais um dia normal no shopping center de Jusco, até que uma mulher gritou "ladrão" e acusou um homem de 68 anos de tentar roubar a sua carteira. Sendo assim, os funcionários seguraram o homem e chamaram a polícia. Ele dizia que era inocente, mas ninguém acreditou nele. Quando a polícia chegou, ele resistiu à prisão e teve que ser algemado, e foi deitado no chão. O homem insistia em sua inocência, mas a polícia o ignorou. Até aí tudo bem. O problema é que o policial que o algemou se excedeu em suas ações e ficou pressionando as costas do homem com seu joelho, mesmo depois dele ter passado mal e desmaiado. Lembrando que o homem tinha 68 anos e já era um senhor de idade. O estado do homem piorou e ele foi levado para o hospital em parada cardíaca. E infelizmente ele morreu no dia seguinte, sem recuperar a consciência. A causa da morte foi insuficiência cardíaca hipertensiva e arritmia, devido ao estresse excessivo. E o caso, que já era absurdo, ficou ainda pior quando descobriram que o homem era inocente. Quando checaram as imagens das câmeras de segurança, descobriram que o homem não estava tentando roubar a carteira da mulher que o acusou, e sim protegendo a sua própria carteira. Nas imagens, a mulher esbarrou propositalmente no ombro do homem e ambos entraram em uma disputa pela carteira dele. Quem estava tentando roubar alguma coisa era a mulher. E para tentar sair daquela situação, ela acusou o homem falsamente. E durante a confusão, enquanto ele era preso, a mulher desapareceu e uma das bolsas do homem foi roubada. Com isso, o homem foi inocentado e a família da vítima foi indenizada em 36 milhões de ienes. A mulher suspeita nunca foi identificada e no dia 17 de fevereiro de 2011, a acusação de tentativa de roubo que ela enfrentaria caso fosse pega prescreveu. Enquanto andavam por um bosque de bambu no dia 21 de abril de 1996, 5 estudantes encontraram um futon abandonado na beira da estrada. O futon tinha um cheiro podre, e quando os jovens investigaram, havia um corpo em avançado estado de decomposição dentro do futon. A autópsia determinou que o corpo pertencia a um homem de meia idade e que ele já estava morto há mais de um mês. As suspeitas de crime eram fortes, já que os dentes da frente estavam quebrados e havia hematomas na parte inferior das costas, mas a causa da morte não pôde ser determinada. Investigando os arredores de onde o corpo foi encontrado, as autoridades descobriram que havia pântanos, montanhas e propriedades privadas próximos ao local. O corpo foi descartado na beira da estrada, em um pequeno arbusto de bambu, indicando que talvez o assassino ou assassinos não conheciam muito bem a área e acabaram descartando o corpo de qualquer jeito. As palavras Tonari e Yamamoto foram encontradas na etiqueta de suas calças. Talvez esse fosse o nome do falecido, mas como ele não tinha nenhum documento de identificação, até hoje a sua identidade é um mistério, assim como o que aconteceu com ele. Os túmulos Kofun são megaestruturas antigas espalhadas por todo o Japão. No total, existem 161.560 túmulos Kofun por todo o país. Eles eram destinados a imperadores e pessoas importantes, e o maior deles é o Daisen Kofun, com mais de 480 metros de comprimento, destinado ao imperador Nintoku, localizado em Sakai, na província de Osaka. A maioria deles tem um formato de fechadura e levam o nome Zenpoku Enfun, mas também existem alguns com formatos diferentes. Essas megaestruturas são bem antigas.
tendo sido construídas entre o século 3 e 7 depois de Cristo. E o que mais gera curiosidade é o que tem dentro desses túmulos. Hoje os Khufu são protegidos e permanecem selados, não sendo possível nenhum tipo de escavação arqueológica. Ainda é possível visitar um Khufu, mas existe um limite e o interior desses sarcófagos permanecem intocados e um completo mistério. Por volta das 7 horas da noite do dia 2 de setembro de 1994, Mayumi Arashi, de 27 anos, saiu para encontrar uma amiga dos tempos de escola e não voltou mais. A sua irmã mais nova, Yoko, ligou para essa amiga e ela disse que a Mayumi nunca compareceu a esse encontro. De acordo com o pai de Mayumi, ela parecia um pouco inquieta antes de sair, e dentro do seu armário foi encontrado um bilhete, aparentemente escrito pela própria Mayumi. E no bilhete ela dizia que foi traída pelo seu amante e pedia perdão. As informações de contato desse amante estavam no bilhete, e então Yoko ligou para esse homem. Ele confirmou que havia se encontrado com a Mayumi no dia que ela desapareceu, e que estava preparado para as consequências caso a Mayumi estivesse morta, o que é algo bem suspeito. Então Yoko contratou detetives particulares para investigar o homem, e em 9 de março de 1995, eles descobriram algo um pouco estranho. Esse homem havia ido para as montanhas com 2 latas de suco à meia-noite. Yoko relatou isso para a polícia, que vasculhou o local, mas não encontrou nada. As buscas por Mayumi nunca tiveram progresso, e em 13 de outubro de 2011, quase 20 anos depois que a Mayumi desapareceu, o programa Super J Channel, transmitido pela Arashi TV, apresentou o caso da Mayumi e entrevistou alguns membros da família. Tudo parecia normal, mas durante a entrevista do pai de Mayumi, uma nota estranha colada no fundo do cenário chamava a atenção, e nela dizia: "Não acredite na história de Yoko". E o mais estranho é que a Yoko destruiu o bilhete de Mayumi. E também descobriram que as informações de contato da Mayumi na Associação de Apoio à Busca de Pessoas Desaparecidas do Japão foram apagados. O caso Teigin foi um assalto a banco bem-sucedido ocorrido em 26 de janeiro de 1948, em Shinamachi, Tóquio. Nesse dia, um homem, alegando ser o Dr. Shigeru Matsui, entrou no banco Teikoku, também conhecido como Teigin. Ele dizia ter sido enviado pelas autoridades de ocupação dos Estados Unidos e tinha ordens para medicar a população local devido ao surto de desinteria. E como ele apresentou um cartão do Ministério da Saúde com seu nome, as pessoas do banco não suspeitaram e aceitaram a medicação. Logo, todos começaram a passar mal e o falso médico fugiu levando 160 mil ienes. Mas por algum motivo, ele deixou uma grande quantia de dinheiro para trás, e até hoje não se sabe o porquê disso. Quanto às vítimas, das 16 pessoas que ingeriram o veneno, 12 acabaram falecendo. Como o criminoso deixou o cartão para trás, a polícia foi atrás do verdadeiro Dr. Shigeru Matsui, mas este tinha um álibi incontestável, e então as investigações chegaram até Sadamichi Hirasawa, um artista pintor de têmpera. Questionado sobre o cartão que havia recebido do Dr. Matsui, ele dizia ter perdido, e devido ao fato dele ter uma quantia em dinheiro semelhante à que foi roubada, e o seu álibi não ter sido comprovado, Hirasawa foi preso e foi identificado como assassino por várias testemunhas. E além disso, ele confessou o crime. Mas a defesa de Hirasawa afirmou que ele foi torturado pelas autoridades policiais para confessar o crime, e o próprio Hirasawa voltou atrás na sua confissão. Mas mesmo assim, ele continuou preso e foi condenado à morte. Ele passou 32 anos na prisão, até falecer por conta de uma pneumonia em 1987, aos 95 anos. Hirasawa nunca foi executado, pois não haviam evidências suficientes para comprovar a sua culpa. E segundo David Peace, autor do livro Occupied City, Hirasawa serviu de bode expiatório para proteger a Unidade 731, uma divisão secreta do Japão de pesquisas de armas químicas e biológicas, e que realizaram experimentos horríveis em prisioneiros de guerra. Na prisão, Hirasawa passou o tempo pintando e escrevendo sua própria autobiografia, e tudo indica que ele pagou por um crime que não cometeu.
Enquanto trabalhava ao redor do Parque Universal Studios, no centro de Osaka, um funcionário do parque encontrou um crânio humano. A polícia foi chamada e o local foi imediatamente isolado. E além do crânio, encontraram o resto do esqueleto e algumas peças de roupas, como cuecas, uma calça, um par de meias e um cinto. Durante a autópsia, foi determinado que o esqueleto pertencia a um homem entre 60 a 70 anos. Não havia fratura nos ossos e a causa da morte não pôde ser determinada. Esse caso aconteceu em 12 de outubro de 2022 e até agora o caso não recebeu nenhuma atualização. Mai Sato tinha 15 anos quando desapareceu no dia 6 de julho de 2003, em Adachi, Tóquio. Naquele domingo, ela estava em um festival tradicional, aproveitando com seus amigos, e a última vez que ela foi vista foi sentada em uma escada, ao lado de uma loja de conveniência, enquanto esperava por uma ligação. Depois disso, ela não foi mais vista, e só foi encontrada em 9 de julho, em Goka, na província de Ibaraki. O corpo de Mai foi encontrado em um canal de irrigação. A causa da morte: estrangulamento por corda. O curioso é que Mai estava sem os sapatos, mas mesmo assim as suas meias estavam limpas, o que levou os investigadores a acreditarem que talvez ela tenha sido assassinada dentro da residência do criminoso, já que no Japão existe o costume de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Os pertences de Mai não foram encontrados, e o celular poderia ter sido uma peça importante no quebra-cabeças, e assim levar até mais provas ou até mesmo ao culpado. Além disso, uma câmera de segurança da loja de conveniência capturou a Mai no dia do seu desaparecimento, enquanto ela conversava com alguém no telefone. Mas nada muito útil foi extraído dessas imagens, e com poucas provas, a polícia não conseguiu avançar com o caso, que até hoje permanece sem solução. O incidente de Shimoyama foi o nome dado ao caso de desaparecimento e morte de Sadanori Shimoyama, na época ministro dos Transportes e o primeiro presidente da JNR. Ele desapareceu no dia 5 de julho de 1949, em Tóquio. Por volta das 8h20 da manhã, ele deixou sua casa em Ota, e no caminho para o trabalho, ele fez duas paradas, ambas na loja de departamentos Mitsukoshi. Mas, na segunda vez que ele entrou na loja, ele desapareceu e só foi encontrado no dia seguinte. Seu corpo estava desmembrado e aparentemente foi atropelado por um trem. Entretanto, a autópsia revelou que Shimoyama estava morto antes do trem o atropelar. Em seu corpo haviam hematomas que causaram hemorragia interna, então muitos acreditam que ele foi morto e deixado na estrada de ferro para simular um acidente. E o motivo para o assassinato poderiam ter sido os cortes drásticos que ele fez na JNR, onde cerca de 30 mil funcionários foram demitidos. Então, a sua morte pode ter sido uma retaliação por conta desses cortes. Mais um mistério de corpo abandonado, esse um pouco mais recente. 26 de abril de 2015, a staff da estação de Tóquio encontrou uma mala em um armário de moedas. Esse tipo de armário é válido por 3 dias. O usuário coloca o que ele precisa ali dentro, coloca o dinheiro e o armário é trancado, e não poderá ser aberto por 3 dias. Se o armário estiver destrancado e mesmo assim ter algum conteúdo ali dentro, é considerado uso não autorizado. Exatamente o caso dessa mala suspeita. Sendo assim, a staff deve verificar o conteúdo da bagagem. Mas nesse caso, por algum motivo, a mala não foi verificada e transferida para um depósito temporário. E o período de armazenamento é de 1 mês. Como ninguém apareceu para buscar a mala, ela foi aberta um mês depois, em 31 de maio. E dentro da mala havia um corpo. Uma idosa com 1,40 m de altura, aparentando ter entre 70 a 90 anos. O estranho é que durante todo esse tempo, o cheiro de decomposição não foi percebido, somente quando a mala foi aberta. A autópsia não encontrou ferimentos ou sinais de envenenamento, e a causa da morte não pôde ser determinada, mas a possibilidade de homicídio não foi descartada. Entretanto, a teoria mais provável, de acordo com as autoridades, é de abandono. Talvez a família não tinha condições de pagar um funeral ou algo do tipo. E o mistério do que aconteceu e quem era essa idosa permanece até hoje. No vídeo anterior, eu trouxe 2 casos de envenenamento criminoso, e agora trago mais um. Esse aconteceu na cidade de Obuse, na província de Nagano, no dia 31 de agosto de 1998. O pintor Ichijuro Nakazawa, de 58 anos,
foi levado ao hospital depois de beber uma lata de Shaolong durante o seu café da manhã. Ele chegou ao hospital com uma parada cardiorrespiratória e infelizmente veio a falecer depois das 9 horas da manhã. No dia seguinte, em um supermercado na cidade de Suzaka, vizinha de Obuse, um gerente encontrou uma lata de Shaolong que parecia ter sido danificada na parte frontal. Como a lata não estava à venda, ele decidiu beber, e logo no primeiro gole ele percebeu o gosto estranho e decidiu reportar isso à polícia. Detalhe que o Sr. Nakazawa costumava frequentar esse supermercado. Enquanto a lata era verificada, foi encontrado um pequeno orifício no fundo da lata, que parecia ter sido perfurado com uma faca, e estava bloqueado com um tipo de cola. Além disso, o número de série da lata foi apagado, e quando seu conteúdo foi examinado, foram encontrados cerca de 5 gramas de composto de ácido cianídrico. Com essa descoberta, a família do Sr. Nakazawa relatou isso à polícia, e entregou a eles a lata que o Sr. Nakazawa havia bebido, e nela também foi encontrado ácido cianídrico. Assim, o caso começou a ser investigado como homicídio. Mas, infelizmente, assim como nos 2 casos de envenenamento anteriores, a polícia não conseguiu avançar nas investigações, o culpado nunca foi identificado e o caso permanece sem solução. 9 de setembro de 1996. Era por volta das 4h30 da tarde, quando um incêndio iniciou em uma residência em Shibamata, Tóquio. O fogo levou 2 horas para ser contido, e entre os escombros havia uma vítima, Junko Kobayashi, de 21 anos. Ela era uma estudante universitária e estava no 4º ano da Universidade de Sofia, e na época ela estava se preparando para estudar no exterior. Em 2 dias, ela iria embarcar para os Estados Unidos, mas infelizmente, alguém interrompeu seus planos. O corpo de Junko foi encontrado amarrado. As mãos e a boca haviam sido amarradas com uma fita adesiva, as pernas com uma meia calça e o pescoço da jovem havia sido esfaqueado. As investigações começaram, mas as pistas apareceram muito tarde, como por exemplo o método usado para amarrar as pernas de Junko só foi identificado 10 anos depois, em 2006. Outra pista importante só apareceu em 2009, quando 3 tipos de pelos de cachorro foram encontrados presos à fita adesiva usada pelo criminoso. Infelizmente, nenhuma das provas encontradas foram capazes de levar a polícia até o culpado. O pai de Junko, o Sr. Kenji, ainda guarda cuidadosamente os pertences de sua filha, e no local do crime, hoje existe uma estátua de Jizo, em homenagem a Junko. Sabemos que fãs podem ser bem malucos às vezes, e fazerem coisas idiotas e até mesmo doentias pelas obras que eles tanto amam. E em 2006, o pessoal da TV Tóquio vivenciou uma situação bizarra por conta de um desses fãs. Em 6 de abril de 2006, a emissora começou a exibir o anime Inukami à 1 da manhã, mas em 2006, o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa estava sendo realizado na Alemanha, e a emissora costumava fazer ajustes na programação para exibir eventos similares, e em 26 de abril foi exatamente isso que aconteceu. A TV Tóquio ajustou a programação para passar a partida onde Ai Fukuhara iria jogar contra Yana Tie, e ela acabou ganhando a medalha de bronze para o Japão. Sendo assim, o episódio de Inukami teve que ser adiado para 1h30 da manhã, o que acabou frustrando muitos fãs. Aqueles que não poderiam assistir o anime naquele horário, gravavam os episódios para assistir no dia seguinte. O problema é que, como o horário da exibição do episódio foi alterado, os gravadores não gravaram o episódio, pois eles estavam configurados para o horário original. E foi isso que acabou levando um dos fãs de Inukami a protestar de uma forma bem macabra. Passado uma semana, a TV Tóquio recebeu um pacote. Dentro dele havia uma sacola e uma carta. Era apenas a reclamação de um fã que acabou perdendo o episódio naquele dia. O problema é o que tinha na sacola. Quando os funcionários abriram, encontraram ossos humanos cremados. Aquilo foi visto como uma espécie de ameaça, então a TV Tóquio chamou a polícia, que confirmou que os ossos eram reais. A polícia tentou rastrear o pacote, mas o endereço do remetente era falso. E a única pista deixada foi o carimbo postal de Yokohama. – 22 de junho de 1988. A jovem Fumiko Hayashi, de 15 anos, estava trabalhando meio período entregando jornais na cidade de Wakayama. Ela começou a entregar jornais em 1º de maio para ajudar a mãe em casa. Por volta das 5h40 da manhã daquele dia,
Um colega de Fumiko, que também entregava jornais, a encontrou em uma rua caída, junto de sua bicicleta, e em volta de sua cabeça havia uma poça de sangue e pegadas ensanguentadas, provavelmente pertencentes ao assassino. Fumiko havia sido esfaqueada na cabeça e no pescoço, e a sua artéria carótida havia sido atingida. Uma grande investigação foi montada e cerca de 80.000 investigadores foram mobilizados até o local. Cerca de 1.000 pessoas relacionadas à família Hayashi foram entrevistadas e 1.400 suspeitos foram listados. Mas a única pista que a polícia tinha eram as pegadas do criminoso. Eles conseguiram determinar quanto que o suspeito calçava e o modelo dos seus sapatos. Mas essa pista não foi muito útil. Assim, a investigação não avançou, o criminoso nunca foi encontrado e o crime prescreveu em 22 de junho de 2003. E essa foi a parte 2. Em breve vou trazer a parte 3, mas antes, teremos o iceberg dos enigmas não solucionados do Velho Oeste. Eu tô bem animado para esse vídeo porque, assim como o Japão, o Velho Oeste também é algo do qual eu sou fascinado. Então é isso e até a próxima.